Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto importante para a gente abordar. Vamos trazer aí todos os detalhes da partida de amanhã entre Vasco e Volta Redonda lá no Espírito Santo, né? Jogo aí importante para que o Vasco consiga avançar ainda mais na tabela e quem sabe já entrar ali, né, nos 4 primeiros colocados, com mudanças no time titular. O Vasco aí que deve ter 2 desfalques importantes para esse jogo, então a gente vai trazer tudo que você precisa ficar sabendo e também vamos falar aí sobre os negócios, né, que podem sair dessa viagem do Vasco à Argentina, né, jogadores ali importantes, jogadores que podem chegar com o status de titular. A gente vai trazer a lista aí de cada nome que está sendo analisado e não é só argentino não, tá? Tem também jogador colombiano, tem jogador brasileiro, né, que o Vasco segue negociando, então já convido todos vocês a acompanharem, a assistirem o vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda, peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso trabalho, quer ficar bem informado com as notícias do Vasco, eu te convido a você vir fazer parte da nossa família. Só você correr logo ali embaixo do nosso vídeo, você vai ver um botão bem grande escrito inscreva-se. Você clica nesse botão, se inscreve no canal e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica logo ao lado desse mesmo botão, para você sempre receber um aviso, uma notificação no seu celular assim que os nossos vídeos e as nossas lives vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Então bora começar o vídeo aí falando dessa partida de amanhã, né? Vasco e Volta Redonda. Vasco é mandante, né? O Vasco joga em casa. Vamos jogar essa partida lá em Cariacica, né? No estado do Espírito Santo, onde o Vasco geralmente vai muito bem, né? O histórico do Vasco jogando por lá é com aproveitamento muito alto, né? Aproveitamento ali chega a beirar os 80%, então é um histórico aí bacana, né? O Vasco obviamente tem muita torcida no Espírito Santo, então isso aí ajuda ainda mais, né? O estádio sempre tá lotado, a torcida sempre a incentivar, e aí fica expectativa para esse jogo de amanhã, né? O Vasco vem de uma boa vitória fora de casa contra a Portuguesa da Ilha, né? Vencemos ali o jogo por 2-0, um jogo ali que a gente teve já o time titular indo a campo, com os desfalques, sim, o Jair não pôde jogar, o Luca Orediano também não pôde jogar, e a gente vai ter desfalques novamente para esse jogo. O Orediano deve seguir aí fora da partida, né, e o outro desfalque vai ser o Nenê. Foi poupado, né, um jogador já de 41 anos, um jogador ali que só tem contrato com o Vasco até agora, o meio do ano não, né, na verdade até o final do campeonato estadual, então o Nenê não viajou, né, ficou no Rio de Janeiro ali para poder seguir se preparando, seguir ele fazendo seus tratamentos, e aí fica a dúvida de como será formado o meio de campo aí para a partida dessa segunda-feira. O Barbieri tem 2 opções, ou ele pode entrar com o Alex Teixeira automaticamente ali na vaga, né, que era preenchida pelo Nenê, ou ele pode surpreender, né, e colocar o Figueiredo jogando mais avançado, jogar com o Jair e com o Zé Gabriel ali de primeiro e segundos volantes. Mas enfim, a provável escalação do Vasco aí para encarar o Voltaço amanhã deve ser a seguinte: no gol, o goleiro Ivan, nas laterais o Puma e o Lucas. No meio, na dupla de zaga ali, a gente deve ter o Léo e o Robson, meio de campo. Eu acredito que ele vai entrar com o Zé Gabriel, com o Jair e com o Alex Teixeira. E lá na frente a gente deve ter Gabriel Peck aberto pela esquerda, o Ignaldo aberto pela direita e o Pedro Raul centralizado, né, fechando o time titular, tendo ali o Figueiredo como uma opção no banco de reservas, né, ele que vem entrando ali para jogar de atacante, jogar de meia, jogar de volante. Então o Figueiredo ali é um jogador polivalente que pode entrar, né, e muitas vezes até decidir partidas, fazendo gols, dando assistências, né, batendo faltas, batendo escanteios. É um jogador muito interessante que o Vasco aí tem no nosso elenco para a temporada de 2023. E queria lembrar você que quer ganhar uma graninha, né, quer fazer uma aposta esportiva, corre lá na 1xBet. O Vasco está pagando bem para esse jogo, por incrível que pareça, eles estão com um pagamento bom aí, então você quer fazer uma fé no Vasco, tá acreditando na vitória, vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco. Você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito, então corre lá, 1xBet, parceira do canal e parceira do torcedor vascaíno, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre mercado da bola, né? Como a gente sabe, o Vasco até o momento, até hoje, o Vasco fez 10 contratações para a temporada de 2023. Foram 2 goleiros, foi zagueiro, foi também lateral, o Vasco já trouxe aí, né, atacante,
atacante, e nessa somatória o Vasco já gastou mais de 100 milhões de reais, né? Valores altíssimos que obviamente a gente, como torcedor do Vasco, fica muito feliz, fica muito contente, porque há um ano atrás a gente sequer imaginava que a gente poderia estar nessa situação, né? Mas não para por aí, vem mais coisa, vem mais contratação, vem mais reforço, né? O Paulo Brax, na última entrevista que ele deu, ele deixou claro, cara, que a porta do Vasco está aberta para o Vasco contratar bem, trazer bons jogadores, né? Trazer bons atletas ali para compor o nosso elenco. E o Vasco aí tem mandado, né, pessoas ali para outros países para fazer aquela análise mais ali contundente em jogadores que interessam ao clube. Nesse momento, o Vasco enviou aí representante para a Argentina, para a Colômbia também, né? O clube ali está se movimentando e nesse momento a prioridade máxima, né? Os 4 posições que o Vasco está buscando agora, nesse momento, são as seguintes. O Vasco quer a contratação de mais um zagueiro, que está muito adiantado, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. O Vasco quer a contratação de mais um volante, um atacante que joga pelo lado esquerdo de campo e mais um meia de armação, né? Que na verdade não chegou um meia, não chegou um camisa 10, não chegou aquele meia armador tradicional e o Vasco busca essa posição aí com urgência. Para a situação de zaga, é o seguinte, né? Existem 2 opções hoje que o Vasco está discutindo. Uma que está muito avançada, né? Que é com o Manu Capasso, jogador argentino que joga no Atlético de Tucumã. Inclusive, hoje, o seu time, né? O Atlético de Tucumã, jogou e ele é jogador titular da equipe. Ele pediu ao treinador para não ser relacionado, porque ele não queria ali poder atrapalhar uma negociação com o Vasco. Então, ele ficou afastado desse jogo. Tudo indica que o Vasco deve conseguir, no mais tardar, até terça ou quarta-feira, consumar essa negociação entre o Vasco e o jogador, e o Vasco e o empresário do jogador. Tá tudo acertado, salário, tempo de contrato, luvas, premiação. O que tá agora pendente é entre Vasco e clube, entre Vasco e Atlético de Tucumã, né? Parece que eles estão fazendo jogo duro, parece que não estão querendo, né, liberar o pagamento da forma que o Vasco aí tá tentando fazer, mas pelo que tudo indica, isso aí deve ser resolvido nos próximos dias e o Vasco aí deve exercer o poder de compra em cima desse atleta. Mas caso não venha a dar certo, acho que tem outro jogador no radar, né? Um outro jogador ali como um plano B, que é o jogador Andrés Linhas, né? Jogador da Colômbia, jogador seleção colombiana, atua no Milionários, né? Time lá tradicional do futebol colombiano, e o Vasco aí segue fazendo essa monitorando, né? O atleta, como eu falei, caso a negociação com o Capasso venha não se concretizar, o Vasco tem essa opção aí, né, de um outro bom jogador, um jogador ali de qualidade, né, um jogador, como eu falei, de seleção colombiana, de 25 anos, 1,88 m, que atua, como eu falei, lá no Milionários da Colômbia, e é um jogador muito experiente também, né, pela questão de já ter passagens pela seleção colombiana, ter, né, essa questão já de ter jogado internacionalmente, é um jogador que com certeza não teria aí problemas de adaptação aqui ao futebol brasileiro e ao Vasco. Agora passando ali para a questão de camisa 10, cara, infelizmente essa questão ali do jogador que vem para ser o nosso maestro, né, que vem para ser aquele jogador que vai resolver o problema do meio de campo do Vasco a longo prazo, segue com sigilo expresso da diretoria da 777, eles não estão deixando nada vazar. Você vê que vaza sobre zagueiro, você vê que vaza sobre volante, você vê que vaza sobre atacante, mas essa situação ali do camisa 10, cara, tá praticamente impossível da gente coletar informação, né? O último jogador que a gente soube que o Vasco teve, né, sendo oferecido ao clube foi o meio atacante, né, que joga no futebol dos Estados Unidos, um jogador de 28 anos, um jogador que foi o grande destaque, né, da Liga Americana nessa última temporada, vestindo a camisa do Cincinnati, fez 11 gols, deu 18 assistências, mas parece que o Vasco segue correndo por outro caminho, né? Acho que o Vasco é um jogador mais jovem, um jogador com perspectiva de futuro. O nome que o Vasco tentou e não conseguiu foi o Franco Fagundes, né? Infelizmente o Nacional do Uruguai fez jogo duro, não aceitou liberar o Franco por menos de 8 milhões de dólares e parece que o Vasco ali meio que deixou essa negociação enfim, parada ali e tá tentando buscar outras opções. Para a situação ali de atacante, né, o Vasco monitora 2 argentinos para serem ali jogadores que poderiam chegar para brigar por posição com o Pedro Raul. O primeiro deles é o Von Bergar, jogador do São Lourenço, de 28 anos, né, fez um gol ontem, inclusive vestindo a camisa do São Lourenço pelo Campeonato Argentino. Jogador que nunca teve grande destaque na carreira, mas é um jogador de área, um jogador forte, um jogador alto, né, com 1,88 m de altura, e é um jogador que poderia ser aquela sombra, né, poderia ser aquele reserva à altura
altura. E outro jogador que me anima muito nessa sondagem que o Vasco está fazendo é o Matteo Retegui, outro atacante também, né, que joga como ali centroavante, né, um jogador de 1,82 m de altura, 1,88 m de altura, é um jogador que tem dupla cidadania, né, argentino e também italiano. Ele tem apenas 23 anos, ele pertence ao Boca Juniors, mas está emprestado ao Tigre, time também lá da Argentina, né? Inclusive, na partida de ontem, o Matteo Retegui fez 2 gols, jogou muita bola, né? Os olheiros, né? O scout do Vasco estava nessa partida, observou o jogador e deve com certeza ter ficado muito encantado ali, mas não é um jogador barato, né? Um jogador que hoje está avaliado ali entre 5 e 8 milhões de dólares, né? Então não é um jogador que o Vasco teria facilidade para tirar do River Plate. E agora vamos falar para a vaga de volante, né? O Vasco aí tem algumas opções, né? O jogador que realmente é o topo da lista ali, né? A prioridade máxima é o Sebastián Rezi, jogador argentino também, inclusive fez gol nesse final de semana, foi observado, né? Os olheiros do Vasco também estavam nessa partida e, pelo que eu fiquei sabendo, gostaram muito do que viram em relação a esse atleta. Mas é outra negociação que envolve muita grana, né? Hoje ali, no mínimo, o valor, né, do Rezi não chegaria ali a menos de 30 milhões de reais. Não deveria ser problema para o Vasco, né? Hoje o Vasco tem grana, hoje o Vasco tem dinheiro, pode tentar, de repente, parcelar, né, a compra desse jogador. E, na minha opinião, esses dois, o Retegui e o Rezi, seriam excelentes negócios, né? Excepcionais negócios aí, caso o Vasco conseguisse, pela idade, pela experiência internacional que os dois já têm de seleção argentina e, obviamente, né, pelo futuro que eles têm pela frente, né, e estarem vivendo excelentes momentos aí nessa temporada que eles estão jogando na Argentina. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir para você não esquecer de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e lembrar que hoje à noite, às 8h30, a gente vai estar ao vivo por aqui, fazendo a nossa live, trocando aquela ideia, né? Então já fica o convite para você participar com a gente também, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!